Olá, boa noite a todos. Aliás, bom dia, né? Tô gravando à noite, mas é bom dia. Porque a sala de vocês é o quinto A. É o quinto. Vamos lá, gente. É o seguinte. Eu tô começando aqui com essa nova experiência, né? Um pouco forçada, né? Mas interessante. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a matéria para vocês e continuar fazendo a plataforma lá o envio do material.Lembrando aos senhores e às senhoras, eu fecho a plataforma às 22 horas. A turma de vocês ainda tem um boi ainda de praticamente 10 horas. Não é isso? Deixa eu ver. É 11, 9 horas. Por quê? Por exemplo, na próxima aula, a aula de vocês é quarta-feira. Quarta-feira é dia 1º de abril. Eu vou dar essa matéria. Vocês vão pegar, assistir a aula normal, bonitinho. Vão ter até 1 mais 7, 8. Dia 8, às 22 horas, fecha o portal. Depois disso, realmente não tem como vocês mandarem. Tá? É uma maneira de controle. Não vou aceitar trabalho depois. Ô, professor, deu problema no meu computador, eu não sei o que aconteceu com a plataforma. Não dá. Lá não tem falha, não tem como dar problema. Entendeu? Na dúvida, o que você faz? Eu vou subir esse material aqui amanhã. Hoje, à noite, amanhã, eu tô subindo esse material. Ou seja, na terça-noite, vocês já estão com a matéria que será dada na quarta-feira. Então, tudo bem, você assiste na quarta, vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça para fazer o negócio e enviar. Tá? Então, e é por ali que eu vou fazer também o controle de quem fez e de quem não fez e de quem também assistiu a aula. Tá ok? Então vamos lá. Bem, faz de conta que nós paramos exatamente na última aula presencial que nós tivemos, que foi no dia 12. 12 de março foi a nossa última aula presencial. E eu falava quanto ao aspecto temporal da ação direta de constitucionalidade, ou melhor, do controle de constitucionalidade, seja pelo meio concentrado ou pelo meio difuso, tá ok? Então o que eu vou fazer? Vou fazer apenas um gancho de alguns minutos com o que foi falado, até porque vai ser objeto até de material que eu vou pedir para vocês colocarem lá na plataforma. Então vamos lá. Só para relembrar, e aí, né, 12, daqui a pouco já vai fazer quase um mês já de aula presencial, muito embora vocês já tenham o envio do meu material. Mas olha só, apenas para a guisa de lembrança. Uma ação direta de constitucionalidade, seja ela pelo meio concentrado ou pelo meio difuso, ela vai ter um efeito temporal, ou seja, quando que vai começar a surtir os efeitos, certo? Bem, vamos lá. Qual que é a regra? Se uma lei, pega aqui, aspecto temporal, presta atenção. Uma lei foi editada em 2015. Foi declarada inconstitucional 2017, certo? Desde quando essa lei é inconstitucional? Técnica, pela regra, se o Estado, né, na figura do judiciário, está declarando aquela lei inconstitucional, ela já nasceu inconstitucional, tudo bem? Então os efeitos, eles são o quê? Para trás, né? Os efeitos são ex tunc. Muito bom, essa é a regra. No entanto, em 1999, a lei regente a lei que controla e que disciplina, né, os procedimentos em ações diretas de inconstitucionalidade, que é a lei 9868 de 99, 9868 de 99. Ela prevê alguns efeitos, né? Para trás, para frente, papapá. Então eu queria só que vocês se lembrassem disso.
né? Já foi conversado já em sala de aula. Eu só estou aqui frisando, primeiro, pela importância do tema. Segundo, só para a gente pegar um gancho e continuar com a nossa matéria. Então vamos lá. É o artigo 27 da Lei 9868/99, ok? Que prevê a chamada modulação temporal. Prevê a modulação temporal. Quer ver? Me permitam eu ler para vocês, só para vocês terem ideia do que é. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração. Efeito ex nunc, daqui para frente. Ou decidir que ela só tem efeito a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, que é o chamado efeito pró-futuro, né? Ó, gente, eu penso que é interessante essa modulação de efeitos que o Supremo pode dar para as ações. Sabe por quê? Porque, quer dizer, eu concordo, mas também receio algumas situações. Quando a lei ela nasce inconstitucional, por que eu falo isso? Porque ela foi declarada, certo? Houve relações jurídicas, né, milhares, aos montes, não é isso? E aí, como que vai ficar? Bem, como que vai ficar é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal também pode dar esse efeito pró-futuro, com efeito pró-futuro, efeito ex nunc, e disciplinar as relações jurídicas havidas nesse momento, tá? Por quê? Quando você tem porque você pode, entendam bem, se eu for pegar um efeito daqui para frente, e o que ficou para trás? Ou se eu for voltar, eu arrebento, eu causo uma instabilidade jurídica muito grande. Às vezes, você pode até contornar, você pode até continuar naquela relação jurídica na lei, abre aspas, declarada inconstitucional, e continuar depois as novas relações jurídicas, né, sob a égide da lei ou não, se ela foi modificada. Nós vamos falar ainda hoje, talvez na semana que vem, sobre os efeitos que o Supremo pode dar com redução de texto, sem redução de texto, certo? Então é interessante. Bem, estamos falando ainda na seara do controle de constitucionalidade direto, certo? É aquele feito diretamente no Supremo, concentrado. A pergunta que eu já fiz, inclusive para vocês, quero que vocês se lembrem. E no controle difuso, será que seria possível essa modulação de efeitos? Bem, a lei nada disse. A 9868/99 nada disse. No entanto, por analogia, o Supremo Tribunal Federal, né, desde 1999, tem aplicado, por analogia, já falei, perdoe, tem aplicado por analogia a lei ao controle difuso, tá ok? Então eu vou mandar para vocês, daqui a pouco eu vou pedir para vocês a ementa só de um acórdão do controle difuso e a ementa de um acórdão do controle direto, onde o Supremo tenha dado um efeito pró-futuro. Aí, uma ementa simples, gente, não precisa ser nada, só para vocês lerem a ementa, tá? E identificarem ali, na própria pesquisa que vocês vão fazer, já no Supremo, vocês vão digitar, né, a palavra-chave de pesquisa, já vai dar e vocês vão só apenas dar uma lida para vocês terem ideia do que é exatamente os efeitos pró-futuros, né? Lembrando que nós comentamos na última aula, né, porque o servidor público ele é uma fonte, né, inesgotável de exemplos. E eu, como sou servidor público, é até mais fácil para eu poder conversar com vocês de exemplos até que inclusive de carreiras policiais ou não policiais.
Mas o exemplo, se eu não me engano, ele veio servidores públicos, professores, em que a lei deu um salto para quem estava entrando na carreira e quem estava antes da carreira não teve essa mesma projeção, essa mesma progressão, perdão. Opa, cheira a inconstitucionalidade, né? O tratamento é igual, né? Onde as pessoas estavam, o tratamento é desigual, onde pessoas que estavam no mesmo pé de igualdade, óbvio, né? Então, houve uma manifestação nesse sentido, tá? De que haveria um tempo para respeitar quem entrou, enfim, né? É o que eu sempre falo em sala de aula, né, gente? Quer dizer, agora não vou falar tanta coisa aqui, não. Mas é só as leis e atos normativos serem feitos com um pouco mais de cautela, né? Porque, meu Deus do céu, nós conversamos isso em sala de aula sempre, né? Tem CCJ, tem comissão de não sei o quê, tem comissão para isso, comissão para aquilo, e o cara vai lá e me faz uma lei, né? Que vai ser declarada inconstitucional. E algumas leis e atos normativos, basta uma criança de 6 anos dar uma olhada e falar, isso aqui vai dar, né? Não vai ser legal não, né? Enfim, eu quero que vocês façam essa pesquisa e vou mandar para vocês, tá bom? Tenho até que anotar aqui o que eu vou pedir, que senão eu esqueço, já foi a última aula do TGE, já pedi um monte de coisa. Aqui, trabalhinho, deixa eu anotar aqui. Muito bom. Agora sim nós vamos dar progredir na nossa matéria, e aproveitando, eu achei que eu ia falar até mais na frente, vai ser agora. Então, se você quiser anotar, muito embora você já vai estar tendo tempo de voltar o vídeo, seria os efeitos quanto à extensão da declaração de inconstitucionalidade, tá ok? Efeitos quanto à extensão da declaração de inconstitucionalidade. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar aqui o momento em que Exato, pode ser um momento. O momento em que o Supremo ele olha para o acordo e diz, olha para a lei, perdão, e diz, essa lei aqui, ela não tá de toda ruim, não. Tem coisa que dá para salvar. E aí ele vai e ele reduz o texto de forma parcial, total. Nós até conversamos sobre isso, lembra? Quando nós falamos da possibilidade do do Poder Executivo, é possível fazer o controle de constitucionalidade pelo Executivo? Pergunta seca, resposta seca. Sim. Né? Quando o presidente da República ele veta um projeto de lei, ele faz um controle preventivo, mas faz, tá? E aí até eu lembro que eu passei para vocês, até ditei para vocês em sala de aula, né? A diferença da redução de texto e da redução e do veto, né? O veto lá nos artigos 62, 63 lá da Constituição Federal, e nós explicamos bem a diferença do veto, né? Ainda aproveitei até o ganchinho para falar do veto, ainda do veto jurídico, veto político, né? Enfim, aqui vai ser o momento em que o Supremo vai olhar e vai falar assim, bem, vamos tentar salvar essa lei ou ato normativo. Então vamos lá. Quiser, então eu vou fazer... antes de mais nada, o que eu vou fazer com vocês? Como aqui é aula, tá? É aula. Claro que a aula aqui, ela rende 200%, né? Porque você não tem, óbvio, as interrupções que são bem-vindas, aliás, porém, nós não temos essas interrupções. No entanto, eu vou fazer o seguinte, mesmo você tendo aí a possibilidade de você voltar a hora que você quiser, ver de novo, eu vou até acabar ditando um pouco para vocês algumas coisas, como eu faço em sala de aula. Dito, pouquinho, explico. Eu acho que a maioria do pessoal tem aceitado de forma positiva, né, essa maneira. Então nós vamos continuar dessa forma para que a gente possa falar, não, professor, próxima aula você não precisa digitar, não. Vai direto. Beleza. Aqui quem manda são vocês, tá? O importante é que vocês tenham uma facilidade para o entendimento da matéria. Então eu vou esperar o feedback aí de vocês. Tá ok? Então vamos lá.
declaração de nulidade ou inconstitucionalidade. Lembrando aos senhores, nós já conversamos também no começo da aula, né? O final foi aquilo lá, a matéria que eu falei agora, e o comecinho, lembra que nós falamos sobre a teoria das nulidades? Citamos ainda o nosso querido Celso Antônio Bandeira de Mello, que fez um dos melhores compêndios sobre teoria das nulidades no direito administrativo, que óbvio que se aplica aqui de forma integral. Então, declaração de nulidade ou de inconstitucionalidade? Aqui nós podemos trabalhar com os dois conceitos, né? A inconstitucionalidade vai gerar uma nulidade, certo? Por isso que, agora sim, nós vamos falar declaração de nulidade ou inconstitucionalidade com redução de texto, E aqui, vocês façam assim, ó, com redução de texto no seu caderninho. Setinha para cá, com redução de texto. Total, deixa eu baixar mais minha mão, que senão vocês não vão enxergar minha mão. Total, aqui embaixo. Opa, volta, aqui embaixo. Parcial, total e parcial, tá? Redução de texto total e redução parcial de texto. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso, mas aproveitando já, você que estava aí com saudade aí das minhas anotações, vamos lá, eu vou ditar só essa parte para vocês, para que depois a gente possa encaixar a matéria e explicar. Então vamos lá. A diferença entre ambas, né? Vírgula, já foi vista quando dissemos a respeito da inconstitucionalidade parcial ou total. Ponto final na outra linha. O STF vírgula, para alguns doutrinadores, atua como, sublinha essas duas palavras agora, atua como legislador negativo. Atua como um legislador negativo, vírgula. Pois não cria nenhuma norma. Vírgula. Por isso negativo. Vírgula. Ele apenas retira uma norma que já existe. Bem, quem utilizou essa nomenclatura de legislador negativo, adivinha? Hans Kelsen, óbvio. Eu já falei, você quer saber um pouco de controle? Leia todo mundo, mas leia um pouco de Hans Kelsen. Porque Hans Kelsen, ele, né, como eu já disse já em sala de aula, os dois sistemas que nós temos de controle, o americano e o europeu tem como pai o próprio Hans Kelsen. Já
o norte-americano tem na Suprema Corte, né, nas decisões judiciais, a sua fonte, né? A sua fonte. Aqui a fonte é Hans Kelsen, certo? E legislador negativo é verdade, viu, gente? Porque aqui, só para vocês entenderem, a lei está lá. É interessante, né? Ele não cria nenhuma lei, mas, ele arrebenta. Ele tira parte dela, ou ele tira ela inteira, atuando como um legislador negativo, mas ele não faz nenhuma lei. Tá? Por isso, legislador negativo. É importante. Aí você que vai, né? Você que está no 5º semestre, metade da estrada, né? Daqui a pouco já está aí na porta aí da OAB. É muito comum na parte constitucional o seu examinador ele perguntar às vezes sobre o legislador negativo. Concurso público, então, fase oral é a coisa... Nossa Senhora, pergunta-se muito. Quando ele vai falar sobre controle de constitucionalidade, lógico que ele tem um oceano Atlântico, né? Que ele pode perguntar o que ele quiser, né? Aliás, tem coisa para inferno para ele perguntar. Mas se ele entender, lembrar dessa possibilidade do legislador negativo, ele vai lembrar. E sabe por quê? Porque alguns autores entendem que essa possibilidade do Supremo legislar de forma negativa torna o Supremo um super-supremo. Né? Há quem entenda até a usurpação de função, né? A quebra da harmonia entre os poderes. Tá? Então é um assunto bem legal. Eu gostaria que você colocasse aí muita atenção nessa matéria, tá ok? Então vamos lá. Bem, nós já conversamos em sala de aula, eu gostaria que vocês só relembrassem, né, a diferença do veto para exclusão aqui da redução de texto, tá ok? Bem, se a declaração ela é com redução de texto, com redução de texto ela pode ser parcial ou total, certo? Vamos agora ver uma maneira de declarar a inconstitucionalidade interessante. Vamos lá. Declaração, né? Você já pode colocar já, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Sem redução de texto. Sem redução de texto. Bem, o que é isso? Você fala, meu Deus do céu, o que eu bebi, né? Como é que você tira a inconstitucionalidade e sem redução de texto algum, né? É uma magia, algo virtual? Não. Aqui é a chamada, e aí eu gostaria que vocês anotassem isso, que a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, ela vai ao encontro do chamado princípio da interpretação conforme. Princípio da interpretação conforme. Conforme a Constituição, né? Óbvio. Princípio da interpretação conforme. Conforme, óbvio, a Constituição. Desculpando a minha chatice. Por quê? Olha só que interessante, meus amigos e minhas amigas. Veja só, o Supremo olha e diz assim, não, aqui não vou tirar nada. Aqui não vou tirar, lá eu tirei um pouquinho, né? Aqui eu não vou tirar absolutamente nada. Na verdade, o Supremo diz assim, ó, eu vou interpretar. E olha só o que nós chegamos, né? O Supremo, ele vem num cenário dizendo assim, a lei é válida, mas ela deve ser interpretada desta forma. E aí ele começa a dar a interpretação para a aplicação do direito. Para a aplicação do direito. Ele não retira o ato normativo, a lei, parte dele, não. Ele simplesmente dá a interpretação. É minha opinião, e lembrando que aqui, pelo amor de Deus, lembrando aos senhores que vamos continuar todos pelados em sala de aula, né? Vamos tirar a roupa da política, da religião. Então, por favor, o que eu vou falar agora, não estou me referindo aos ministros, na qual todos nós devemos respeito, mas
Isso aqui eu sempre vi com olhos desconfiados. Não com maus olhos, mas desconfiado, porque lembra que a gente sempre conversa sobre fato, valor e norma, né? E o que é o fato? É o fato da vida, né? A norma, ela é a norma posta. E o valor? Bem, o valor, ele é dado por quem? Por homens, tá? E o Supremo Tribunal Federal nosso, brasileiro, é um Supremo que ele está sempre em constante mudança. E é legal isso aí. Ele faz parte do processo democrático, faz parte... O direito, ele não é mutável, o direito não é algo imutável, o direito, ele é mutável, né? Até porque os homens o são. Porém, o que nós temos que entender aqui? Dependendo, né, do pessoal que tiver, né, à frente do Supremo, pode dar uma interpretação, meio complicada, né? Por isso que a eleição de um ministro do Supremo, né, como que se chega ao Supremo Tribunal Federal? Com mais de 35 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Por quê? A reputação ilibada vai fazer com que ele consiga interpretar uma norma, uma lei, e dar a interpretação que seria correta. Porque, agora, no momento que, hoje, por exemplo, que nós estamos passando, em que cada um tem a sua opinião, né? Não existe, né? Na minha época, só tinha 5 livros, meia dúzia de livros só de penal, de constitucional, né? Hoje você tem livro, ó, eu estou fazendo até aqui eu fiz uma banquinha, um negócio para colocar o celular, tem 3 livros de constitucional aqui, né? Ou seja, a interpretação, ela não pode gerar insegurança jurídica. Quando você vai ao Supremo Tribunal Federal, você está pedindo a ele assim, pelo amor de Deus, Supremo, perdão, você está, desculpa gente, tô tossindo, mas tá tudo bem, tá? Você vai gerar o quê? Uma insegurança jurídica. Quando você entra com uma ação, você que eu digo, óbvio, né? Os legitimados lá do 103, que nós vamos ver, e aquele que segue o controle difuso, você busca o quê? Segurança jurídica. Não pode chegar lá e ter insegurança jurídica, né? Muito bom. Ok. Partindo-se desse pressuposto, nós temos ainda que comentar algumas coisinhas aqui. A declaração de nulidade sem redução de texto. O que é isso? É uma técnica de decisão judicial. É uma técnica de decisão judicial. Por que eu tô falando isso? Porque só o Supremo pode fazer isso. Então, nenhum outro tribunal pode fazer esse tipo de decisão. A interpretação conforme. Tá? É meio que óbvio, né? Se o princípio é o princípio da interpretação conforme a Constituição, óbvio que o Supremo Tribunal Federal, através do artigo 101 ou 102, que diz que ele é o guardião da Constituição Federal, então, óbvio que só ele pode fazer. Outra coisa, a interpretação conforme é um princípio interpretativo. Tá? É um princípio interpretativo. O que isso quer dizer? Ela não é exclusiva do Poder Judiciário, mas só ele pode fazer. Claro que você pode dar a sua interpretação, né? O juiz de primeiro grau, quando ele, no controle difuso, eventualmente, ele dá o seu sentir, né? Então, isso que nós temos que ter em mente. Tá? Ela afeta o Poder Judiciário, óbvio, só ele pode fazer, mas nada obsta que você possa fazer uma interpretação, mas não invocar isso na sua fundamentação, como nós já conversamos sobre isso várias vezes, ok? Muito bom, legal. Agora, eu dou por encerrada essa parte da matéria e eu vou adentrar numa matéria que vai ficar já para a próxima aula, mas nós vamos conversar muito ainda aqui agora, hoje, sobre esse tema, que é o chamado controle jurisdicional. Mas antes, eu sei que eu vou pedir a sua paciência, porque você que é o meu aluno do 5º, você que está aí com sono, você está com sono agora, porque de manhã você está com sono, você dorme, né? Porque de manhãzinha
Vocês estão tudo dormindo, belezinha. Não quero até nem falar para não acordar vocês. Acorda. Por quê? Vamos falar agora do controle jurisdicional. Como assim, professor? Você não estava falando até agora? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós fizemos o quê? Por enquanto, toda uma estrutura do que é o controle de constitucionalidade, que é feito pelos 3 poderes, lembram-se? É feito de forma preventiva. Pode ser feito... Lembra aquela pegadinha? Aquela pegadinha? Não tá lembrado, né? Eu sei. Vocês não lembram de nada. Lembra daquela pegadinha de que se é possível o controle preventivo feito pelo Poder Judiciário? Porque se eu olhar pra tua cara e perguntar se o controle preventivo pode ser feito pelo Executivo, você já responde de cara, sim, pelo veto. Controle preventivo pode ser feito pelo Poder Legislativo? Óbvio. Né? É projeto de Comissão de Constituição e Justiça, e vai numa casa, e volta na casa iniciadora, vai na casa revisora. Meu, tranquilo. Agora, controle preventivo feito pelo Poder Judiciário? Nós já vimos. É possível, perfeitamente possível. E eu não vou falar que não. Busca no teu caderno, porque eu ditei isso para vocês. Certo? Nós vamos ver agora o controle jurisdicional feito pelo Supremo, óbvio, né? Pelo amor de Deus. Só que feito pelo quê? Pelo Supremo e também por todos os órgãos do Poder Judiciário. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Lembra que nós começamos a aula, uma das primeiras aulas nossas, que eu falei sobre a estrutura do Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal? Então, agora é um controle jurisdicional, ou seja, não é feito só pelo Supremo, é feito por qualquer juiz, e aí sim, difuso, concentrado, é o que nós vamos conversar a partir de agora, tá ok? Então vamos lá. Você pode colocar até no seu caderno, nas suas anotações, assim, controle difuso concreto. Controle difuso concreto. Talvez vocês me agradeçam de ser tão chato em falar várias vezes sobre isso. Eu passei a estrutura do controle de constitucionalidade para vocês na lousa. Agora nós estamos dissecando cada parte dele. Controle difuso. Você já sabe o que é o controle difuso. Por quê? Difuso porque ele é feito por todos os juízes do Brasil. Mas não vai ser o quê? O fundamento da sentença. O que nós vamos ter aqui é todo juiz fazendo aqueles... Até deu exemplo de Biritiba, de Salesópolis, Guararema, lá, né? Uma lei louca feita, meu Deus do céu, alguém que errou, uma lei louca que saiu de qualquer prefeitura aí da vida, você vai questionar essa lei. Você como munícipe, você vai questionar a lei, vai entrar no judiciário local e vai subindo. Né? Por que concreto? Desculpa, perdão. Por que difuso? Porque é feito por qualquer juiz do Brasil. Por que concreto? Analisa o caso concreto. Porque nós vamos ver daqui a pouco que é diferente. O controle concentrado, ele é uma lei em abstrato. É uma lei que está para todo o Brasil. Eu não tenho nenhum caso concreto. É um caso abstrato. Uma lei louca feita pelo Legislativo Federal. Eu não preciso de um caso concreto lá no concentrado. Lá no concentrado eu não preciso. Aqui o controle é difuso. Eu fixo bem isso por quê? Porque a partir do momento que você entendeu isso, o resto, parceiro, é só sentar, pegar um livrinho, pegar a anotação e ir embora. Tá ok? Anota aí uma pergunta. Ação civil pública pode ser utilizada para a declaração de inconstitucionalidade? Bem, é possível, claro que é. Eu até vejo com bons olhos, porque o que é ação civil pública? É ação movida por algumas pessoas legitimadas, né? Entidades de classe, com representação, né? O Ministério Público, que é o grande,
que utiliza muito bem a ação civil pública aí na defesa da sociedade em vários segmentos. O Ministério Público faz isso aí todos os dias aí por todo esse nosso Brasil. Então, não seria ilógico não admitir que a ação civil pública é um grande instrumento de controle difuso, de controle concreto, de controle difuso e, óbvio, concreto, porque analisa um caso concreto. Então, é possível sim. No entanto, lembrando que deve ter a análise de um caso concreto. Se eu não tiver uma análise abstrata, uma medida provisória, né? Qualquer medida provisória aí que determine, pelo prazo da medida provisória, algo fora do comum. Poderia uma ação civil pública representando uma classe? Então, mas qual o caso concreto? Eu demonstro o caso concreto de forma abstrata. Ou seja, dá para fazer isso? Eu tenho um caso concreto? Eu tenho o quê? Qual foi o meu direito subjetivo? Quando eu digo meu direito subjetivo, meu mesmo. Meu ou de determinadas pessoas. Aí vai a matéria, controle, interesses difusos, interesses coletivos, que aí sim o Ministério Público utiliza a ação civil pública para a defesa desses interesses, certo? Mas eu vou precisar de um caso concreto, porque se eu tiver algo abstrato, eu vou acabar sendo barrado, porque daí isso aí merece o controle concentrado, que daí a ação civil pública não seria um meio para que a gente pudesse combater essa medida provisória, tá? Então, tome muito cuidado aí no que tange medida provisória. Falando em Ministério Público, me faz lembrar, há algum tempo atrás, né? Não vou aqui caguetar quanto tempo, mas o MP entrou com uma ação civil para fechar todos os bingos, né? No Brasil, arguindo a inconstitucionalidade do funcionamento, tá? Então, seria um controle abstrato ou um controle concreto? Essa é a grande questão. Se essa ação civil pública, movida pelo Ministério Público, ela não seria algo abstrato, porque você não teria identificado ali a parte subjetiva, não, toda uma coletividade. Então, peraí, tudo bem, se é uma, né? E aí os argumentos eram vários, né? Porque afinal tem gente que perde tudo no bingo, enfim. O bingo é a porta de entrada, segundo o argumento do Ministério Público, para outros tipos de ilicitudes, tal, enfim. Mas vocês estão percebendo a abstração disso aí? Que não é o caso. Então, nós temos algumas nuances para serem analisadas aí no controle difuso. Tá ok? Vamos lá. Anotem aí uma observação que eu acho importantíssima no que tange ao controle difuso. Anotem aí, por favor. No controle difuso concreto, vírgula. No controle difuso concreto, vírgula. Como a inconstitucionalidade inconstitucionalidade é a causa de pedir. Já conversamos sobre isso, né? Vírgula. Mas não faz parte do pedido. Vírgula. Podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. Interessante. E aí, eu vou aqui me despedindo de vocês com uma pergunta para que vocês mandem na plataforma. Né? No que consiste a cláusula constitucional de reserva de plenário? Tá ok? Vou dar uma dica para vocês. Está lá no artigo 97. Mas eu quero que vocês
expliquem, né? Façam um arrazoado, deem uma olhada na doutrina, porque é importante para o entendimento do controle difuso concreto. Tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.